Olá, vamos para mais um diálogo de Platão, que é o político. Nesse diálogo, vamos ver uma síntese filosófica sobre a natureza do governo, da virtude e da arte de harmonizar a cidade. Então, vamos falar sobre a ciência, o conhecimento real do bem e da alma humana, lei, substituto imperfeito da sabedoria, virtude, equilíbrio entre a coragem e o autocontrole, e a harmonia, a arte de descer a cidade a partir da diversidade. A verdadeira política não é a arte de dominar, mas a arte de harmonizar. O diálogo político de Platão nos conduz a uma investigação profunda sobre aquilo que realmente significa governar. A pergunta que atravessa todo o texto não é simplesmente quem governa, mas algo muito mais exigente: quem está verdadeiramente apto a governar. Durante todo o diálogo vai falar sobre isso. Vamos ver aqui ao longo desse texto que eu vou trazer para vocês. Mas é quem está apto a governar. Nem sempre uma forma de governo, vamos supor, monarquia, é ideal. O rei tem que estar apto a governar para ser ideal. Desde o início fica claro que o verdadeiro político não pode ser definido por aparência, cargo, poder. Ele não é aquele que persuade o melhor, nem aquele que é escolhido pela maioria, como na democracia acontece. Nem mesmo aquele que ocupa formalmente uma posição de autoridade. O verdadeiro político é, antes de tudo, aquele que possui a ciência de governar. O verdadeiro político não é um rei, não é quem foi votado pelo grande número de pessoas, mas quem tem a ciência. A pessoa que tem a ciência pode ser o rei, pode ser essa pessoa que foi votada pela maioria, mas importante para ser um verdadeiro político, em essência, é ter a ciência, conhecimento. Um conhecimento real daquilo que é o bem, do que é justo e da natureza da alma humana. Para ser um bom político, ele precisa ter ciência, conhecimento do quê? Do que é o bem. Ele precisa definir o que é o bem. Você tem conhecimento de algo, quando você tem conhecimento de algo, você consegue definir o que é aquilo. O que é o bem, o que é o justo, a natureza da alma humana. Só assim para ser um bom político. Neste sentido, Platão estabelece uma distinção decisiva entre política e retórica. Tem políticos que parecem bons porque eles dominam a retórica, mas eles não têm a ciência, eles não têm o conhecimento do bem, do justo, da alma humana. A retórica, tão valorizada na vida pública, revela-se insuficiente. Não é que a retórica é ruim, mas ela pode ser insuficiente, pois se alinha a persuadir sem necessariamente conhecer. Então, se a retórica é usada apenas para convencer, persuadir, sem conhecer a essência de tudo que eu falei ali, do bem, do justo, da humana, não serve para nada, só serve para persuadir. Por isso, muitos dos chamados políticos acabam sendo apenas imitadores. Próximo dos sofistas, vamos sempre lembrar que o Sócrates, que foi o mestre de Platão, não gostava dos sofistas. Quer dizer que os sofistas eram maus, mas o Sócrates tinha ali uma rivalidade com os sofistas, era um grande problema do Sócrates. Não vamos entrar aqui na questão dos sofistas. Os sofistas que dominam a arte do discurso, mas não possuem a verdade. Lembrando sempre na questão do Sócrates com os sofistas. Assim, o diálogo denuncia uma realidade inquietante. A política pode ser ocupada por aqueles que apenas parecem saber. Diante disso, surge o papel da lei. Vamos falar das leis. As leis são apresentadas como fruto da experiência e da razão acumulada ao longo do tempo. As leis não são ruins. Elas podem ser ruins, se elas não forem frutos da experiência e do conhecimento acumulado ao longo do tempo. Lembrando sempre o que é conhecimento, o que é ciência. Aí saber a essência das coisas. Elas possuem valor, estabilidade e são necessárias para organizar a vida coletiva. No entanto, Platão mostra que elas são, em última instância, insuficientes. A lei é geral, rígida, incapaz de se adaptar à particularidade de cada situação. Então, não é que elas são ruins, é que elas são insuficientes. Já o verdadeiro governante, aquele que possui a ciência, é capaz de agir conforme o caso concreto. Olha que interessante. Ele está falando que as leis são insuficientes porque elas são muito gerais. E elas excluem as
particularidades, os contextos. Vocês concordam? Eu concordo muito com isso. Acho que vocês também concordam. E o governante, o bom governante, ele é muito mais inteligente do que uma lei, porque ele consegue descobrir ali as particularidades. Ele não é rígido, ele se adapta. Então, o verdadeiro governante é isso, ele consegue ter a ciência das particularidades e capaz de agir conforme o concreto. A lei pode ficar, por ser muito coletiva, no abstrato. E no abstrato é muito difícil a gente olhar na realidade do abstrato. E algo concreto é mais fácil. Então, o rei ele consegue aplicar tudo no algo concreto, na realidade. Por isso a lei aparece como uma espécie de substituto imperfeito da sabedoria, que está ligado ao concreto. Útil não útil quando não há um sábio, mas inferior a ele. Olha que interessante. As leis não são ruins, elas são úteis, mas elas são insuficientes. As leis jamais irão substituir um sábio. Só que elas podem ser muito úteis na ausência desse sábio. E pode haver a ausência do sábio. Nem sempre teremos governantes sábios. Vocês concordam também? Que não é fácil ter a sabedoria? Eu acho. Então as leis, elas estão ali para ajudar quando você não tiver um governante sábio. Essa reflexão leva à análise das formas de governo. Monarquia, aristocracia, democracia. Eu ainda não li o A República de Platão, que é onde ele vai falar mais dessas formas de governo. Todas são examinadas não como realidades definitivas, mas como imitações de um modelo mais alto. Esse modelo não é simplesmente a monarquia no sentido comum, mas o governo daquele que sabe. Lembra? O rei, para ser bom, a monarquia não é boa por si. O rei tem que ter a ciência, o conhecimento, a sabedoria da alma humana, do que é o bem, do que é o justo, para ser um bom governante. Então não basta ser rei, né? Esse modelo não é simplesmente a monarquia no sentido comum, mas o governo daquele que sabe. Quando esse conhecimento está presente, temos o verdadeiro rei. Quando está ausente, mesmo que haja um governante único, temos um tirano, temos uma tirania. O rei, ele sabe o que é o bem, o mal, o justo, a alma humana. Se está ali um governante, mesmo que esteja num governo único, mas não sabe isso, ele se torna um tirano. Então temos uma tirania e não uma monarquia. A diferença não está na forma externa, mas na qualidade do conhecimento que orienta a ação. Para os gregos, o conhecimento é muito importante, ter conhecimento. Os gregos valorizavam muito a sabedoria e o conhecimento, sabemos disso. Por isso que foram os criadores da filosofia. À medida que o diálogo avança, Platão desloca a discussão para um nível ainda mais profundo, a estrutura da virtude, e o diálogo fica muito interessante. O diálogo é muito bom, mas aqui fica muito bom. Aqui surge uma das ideias mais belas e importantes do texto. A virtude não é algo simples, mas uma composição equilibrada de elementos opostos. De um lado, a coragem, que impulsiona a ação, a força, o enfrentamento; de outro, o autocontrole, que introduz a medida, a prudência e a moderação. Olha que interessante, a virtude está nessa junção desses dois, equilibrada entre os dois opostos, que são elementos opostos. Pensa bem, eu fiquei muito pensativa durante que eu estava lendo o diálogo, falando ali da virtude, que é uma junção dos elementos opostos de coragem e autocontrole. Você tem que saber dosar, vou falar essa palavra, esses dois sentimentos para ser uma pessoa virtuosa, verdadeiramente virtuosa. É neste ponto que a política revela sua natureza mais elevada. Governar não é apenas administrar ou impor regras, mas realizar essa mesma harmonia no corpo social. Que harmonia? Coragem e autocontrole. O governante tem que ter essa virtude. Ele tem que ser virtuoso, ele tem que ter coragem e autocontrole. Ele tem que ter os dois, para aí sim conseguir passar para os governados essas duas características muito importantes: coragem e autocontrole. Isso que forma virtude. Alguém que seja muito corajoso e não tenha autocontrole vira uma pessoa muitas vezes inconsequente,
que se coloca em perigo, vai colocar uma nação, se ele for governante, em perigo, à toa. Pessoas vão morrer por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, alguém que tenha muito autocontrole e não tenha coragem também vai ficar com a alma problemática, vai gerar um problema para a alma dele. E se for um governante, se ele tiver excesso de autocontrole e passar isso para os seus governados, a nação pode ficar à mercê dos seus inimigos, lembrando da Grécia, tá? A antiguidade era outro mundo. E ficava à mercê de seus inimigos, esse autocontrole ficava, mas se pensar bem, também dá para passar pelo mundo contemporâneo, hein? Se uma nação fica muito presa no autocontrole, ela fica à mercê de seus inimigos, eles podem invadir e dominar. E também é ruim para a nação, concordo? Eu acho. Então por isso que é importante ter os dois: autocontrole e coragem. Aí, nesse ponto que a política revela sua natureza mais elevada. Governar não é apenas administrar ou impor regras, mas realizar essa mesma harmonia no corpo social. O verdadeiro político é comparável a um artesão que tece a cidade, unindo diferentes tipos de pessoas, equilibrando forças contrárias, formando uma unidade a partir da diversidade. Ele não elimina as diferenças, mas a organiza. Assim, a política se torna uma extensão da própria filosofia. Ela exige conhecimento, discernimento e, sobretudo, a capacidade de compreender a complexidade da natureza humana. Um bom político compreende a complexidade da natureza humana. Peraí que eu me perdi aqui. Nem se trata de seguir as regras cegamente, nem degradar a multidão, mas de orientar a cidade em direção ao bem. Então, por isso que o político tem que ter conhecimento, saber a ciência do bem. No fim, o diálogo deixa uma conclusão exigente e quase utópica. O melhor governo é aquele que o poder está nas mãos de quem realmente sabe. No entanto, como esse tipo de governante é raro, as sociedades acabam vivendo entre imitações, cópias, algumas melhores, outras piores. Mas a lição mais profunda permanece. A verdadeira política não é a arte de dominar, mas a arte de harmonizar. Interessante diálogo, eu acho que esse diálogo político é muito importante para depois a gente poder ler o A República, que é um grande diálogo, muito mais famoso do Platão. Só que sem esse diálogo da política, você começa a entender aqui algumas coisas que vão surgir certamente na República, que é um diálogo que eu não li ainda. Então, se você gosta de filosofia, de análises, pode se inscrever aqui no canal, que eu vou continuar com os diálogos de Platão aí, fazendo minhas análises. Lembrando que eu não sou nem estudante de filosofia, mas ler ali o livro e fazer as análises eu acho bem legal esse exercício. Então, se você tiver alguma contribuição, dúvida, comentário, é só colocar aí nos comentários. Até o próximo vídeo.